Vamos então resolver o rascunho número 10, que é sobre circunferências, concretamente a passagem da equação geral para a equação reduzida da circunferência. O enunciado diz-nos o seguinte: dada a equação x² mais y² mais 16x menos 14y mais 9 igual a 0, que representa uma circunferência, diga qual é o raio e as coordenadas do centro. Ora bem, esta fórmula aqui é a fórmula geral. Como nós vemos, não é fácil, assim à primeira vista, tirar o raio, as coordenadas do centro e o raio da circunferência, enquanto na equação reduzida poder-se-á tirar diretamente logo, conhecendo a mesma. Portanto, a equação reduzida de uma circunferência é do formato, é do tipo x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado, em que xc e yc são as coordenadas do centro e r é o raio da circunferência. A partir da equação reduzida, podemos deduzir a equação geral da circunferência, basta desenvolver estes dois quadrados, né? Portanto, x ao quadrado menos o dobro do produto primeiro pelo segundo, portanto, menos 2xc vezes x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado, y ao quadrado menos o dobro do produto é 2y yc, y, mais y ao quadrado, é igual a menos r ao quadrado, passa o r ao quadrado para o primeiro membro, troca-se o sinal. Portanto, e chegamos a este formato aqui. O formato geral da equação geral é exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado mais mx mais ny mais p igual a 0, em que m é exatamente este coeficiente do termo em x, o n é o coeficiente do termo em y e o p é a soma algébrica destas três parcelas, que é xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Ora bem, portanto, a partir da equação reduzida, nós podemos tirar diretamente as coordenadas do centro, que é o xc e o yc e o raio. Na equação geral não é possível. Então, como é que nós passamos da equação geral para a equação reduzida? Que é o caso deste problema. Temos, portanto, dois métodos. O primeiro método será passar diretamente da equação geral para a equação reduzida e depois retirarmos toda a informação. E vamos ver como é que é feito isso. O segundo método é, a partir da equação geral, retirarmos o raio e as coordenadas do centro e depois, se necessário, escrever a equação reduzida correspondente. Vamos detalhar o primeiro método. Portanto, sendo a equação geral do tipo x² mais y² mais mx mais ny mais p igual a 0, sabendo que o m é igual a menos 2xc e o n é igual a menos 2yc e o p é igual a x² mais y² menos r ao quadrado, resolver em ordem a m, em ordem a xc, yc e r, chegamos a estas formas. Portanto, o xc é o simétrico da semissoma, da metade, do m. O y é o simétrico da metade do n. E o r ao quadrado é a soma algébrica das três parcelas que estão na equação geral. Então, conhecendo-se o xc e o yc e o r, é possível nós escrevermos automaticamente a equação reduzida. Portanto, este é o primeiro método, não é? Portanto, nós calculamos no primeiro método, calculamos os parâmetros a partir da equação geral, calculamos dos parâmetros MNP, calculamos o xc, o yc e o r e podemos escrever a equação reduzida. No segundo método, nós tiramos diretamente os valores do centro e do raio a partir da equação geral. E para isso vamos seguir um procedimento que vamos detalhar em seguida. O primeiro é escrever o formato de partida da equação reduzida, passando para o segundo membro o valor do parâmetro p. Portanto, nós temos a equação geral, que é x² mais y² mais mx mais ny mais p igual a 0. Passamos o p para o primeiro membro, para o segundo membro, aliás, troca-se o sinal, menos p, e damos-lhe o formato da equação geral, que é x, qualquer coisa, não sabemos se é mais ou menos ao quadrado, mais y, qualquer coisa, não sabemos se é mais ou menos ao quadrado, igual ao raio. Neste caso, em termos de raio, só temos o menos p, que é do primeiro membro. Depois, os coeficientes dos termos em x e y são transferidos com o mesmo sinal, mas com metade do valor absoluto, dos respectivos. Portanto,
vamos supor, nós temos aqui m, mais m, portanto passa para este quadrado o m a dividir por 2 e o n é n a dividir por 2. Portanto, este é o segundo passo. O terceiro passo é os coeficientes dos termos em x e y são transferidos para o segundo membro em valor absoluto e ao quadrado. Portanto, o x, o valor que nós transferimos para esta parte, portanto o m vai passar para o segundo membro a dividir por 2 e ao quadrado. E o n a dividir por 2 ao quadrado, mas em valor absoluto. Enquanto aqui nas primeiras partes nós mantivemos o sinal do m e do n, aqui neste terceiro passo, o m e o n são transferidos como valor, metade do valor, mas em valor absoluto. Vamos já detalhar isto, os dois exemplos. No exemplo 1, vamos utilizar o método 1. Admitamos que a equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 4y mais 11 igual a 0. Então, neste caso, sabemos que o menos 2xc há de ser igual a menos 8, que é o m. O menos 2yc é igual a menos 4, que é o n. Resolvendo em ordem a x, c, obtemos xc igual a 4 e yc igual a 2. Portanto, está encontrado as coordenadas do centro da circunferência. Conhecendo as coordenadas do centro da circunferência e sabendo que P é igual a xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado, resolver em ordem R, nós obtemos R igual a mais ou menos raiz de 9, ou seja, mais 3. Portanto, a solução negativa é desprezada porque não é uma grandeza. Portanto, neste caso, o centro da circunferência é o ponto 4, 2 e o raio da circunferência é 3. Portanto, a equação reduzida será x menos o 4 mais y menos o 2, isto tudo ao quadrado, e o r ao quadrado. Vamos ver este exemplo no GeoGebra, dinamicamente, para melhor compreendermos. Portanto, nós temos aqui a equação geral igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 4y igual a menos 11, que foi o dado de partida. E o que é que nós verificamos? Verificamos que verificamos aqui a representação, em primeiro lugar, a representação da circunferência no plano, em que o centro é o ponto exatamente 4, 2 e o raio é 3. A primeira questão que queria chamar a atenção aqui era como é que se pode determinar o centro de uma circunferência conhecido, em termos de construção geométrica, conhecido dois pontos. Se nós conhecermos dois pontos A e B, nós podemos definir a corda, que é definida por estes dois pontos, e traçamos a mediatriz. Nós sabemos que a mediatriz vai passar pelo centro da circunferência. Portanto, a mediatriz de uma corda, segundo o teorema passa pelo centro da circunferência. Esta mediatriz intercepta a circunferência em dois pontos, neste caso o ponto P e o ponto O. O ponto médio destes dois pontos é o centro da circunferência. Portanto, geometricamente pode-se determinar o centro de uma circunferência conhecendo a circunferência de dois dos seus pontos. Não é? Outra questão que queria chamar a atenção é a variação dos parâmetros MNP em função, na equação geral da reta. O que é que verificamos? Verificamos que se fizermos variar o parâmetro M, né, este tem influência sobre o raio da circunferência e sobre a sua posição no plano, fazendo uma translação, apenas uma translação ao longo do eixo uma paralela ao eixo do X. No caso do parâmetro N, é ao contrário, é exatamente uma translação na vertical, numa direção paralela ao eixo dos Y, e os valores extremos também são obtidos, os valores máximos são obtidos nos extremos, não é? Como nós vemos, não é? Se nós verificarmos aqui, o máximo é obtido em cima e o máximo obtido em baixo, não é? Portanto, e relativamente ao parâmetro P, verificamos que ele só tem influência no raio da circunferência, no movimento não muda a posição da circunferência no plano, não é? Vamos então ver o exemplo número 2, utilizando agora o segundo método,
e vamos partir do pressuposto que a equação da circunferência é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 12 é igual a 0. Portanto, nós escrevemos o formato de partida, que é a equação geral, a equação reduzida da reta, passamos o parâmetro P com o sinal contrário para o segundo membro, vão ficar aqui duas parcelas que vão ser ocupadas pelos valores mn, né? E aqui pelos valores mn. No segundo passo, fazemos a transferência dos coeficientes x e y para o primeiro membro. E como é que fazemos? Fazemos com o mesmo sinal que ele tem e com metade do seu valor. Portanto, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Né? E depois, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. E no terceiro passo, fazemos a transferência de metade dos valores de mn dos valores absolutos. Isto é módulo menos 4 sobre 2 vai ao quadrado e menos 6 sobre 2 ao quadrado. Portanto, neste caso vamos ter menos 2 ao quadrado e menos 3 ao quadrado. O que dá a equação da circunferência x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 25, cujo centro é o ponto 2, 3 e o raio, a raiz de 25 é mais ou menos 5, neste caso mais 5 só. Vamos ver este exemplo no GeoGebra e ver como é que podemos analisar do mesmo modo as variações dos parâmetros MNP dinamicamente. Portanto, temos a circunferência representada, a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y igual a 12, cuja equação reduzida é esta, cujo centro é o ponto 2, 3, né, o ponto 2, 3, e cujo raio é 5. Do mesmo modo, podemos determinar o centro geometricamente, como nós vimos o outro. Né? Consideramos dois pontos, traçamos a corda, a perpendicular, definimos os pontos de interseção com a circunferência, o ponto médio é o centro da circunferência. Em termos de variação dos parâmetros, verificamos na mesma que o parâmetro m influencia o raio e a sua posição em termos horizontais, não é? Fazendo uma translação da esquerda para a direita, os valores máximos são obtidos nos extremos. O valor n é do mesmo tipo do n, mas no sentido do eixo dos y, os valores extremos também no máximo, e o valor P no movimento à circunferência influencia só em termos de raio, não é? Vamos então agora resolver o nosso exercício, depois de ter apresentado estes dois exemplos, e portanto temos a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 16x menos 14y mais 9 igual a 0. Pelo primeiro método vamos calcular o xc, portanto o xc vai ser igual a menos 16 sobre 2 igual a menos 8, o yc vai ser igual a 14 sobre 2 igual a 7, conhecendo o xc, o yc e conhecendo o p, que é 9 ali, calculamos o r ao quadrado por esta fórmula. Portanto, substituindo os valores de xc, yc e p nesta fórmula, chegamos à conclusão que r é igual a mais ou menos 104, ou seja, mais 10,2 unidades de comprimento. Portanto, substituindo na fórmula da equação reduzida, temos x menos o xc, que é negativo, atenção a este sinal aqui, porque menos dá mais depois, y menos positivo, aqui não precisa de parênteses porque o sinal é mais, e portanto obtemos x mais 8 ao quadrado menos y menos 7 ao quadrado é igual a 104. Pelo segundo método, o primeiro passo que escrevemos a equação no formato da equação reduzida, portanto, em que este é o menos p, depois substituímos os coeficientes x e y como mantendo os sinais e reduzindo o valor a metade, portanto neste caso 16 passa a 8, não é? E este menos 14 passa a menos 7. Portanto, define logo os sinais da equação reduzida. E, finalmente, no terceiro passo, vamos ter os coeficientes mn no segundo membro, que é exatamente metade do valor absoluto ao quadrado. Portanto, neste caso, temos, não vamos ligar aos sinais, vai ser só 16 sobre 2 e 14 sobre 2, ou então pomos em módulo, ao quadrado, vai dar os mesmos, x mais 8 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado é igual a 104. Portanto, como vemos, as equações condizem com as duas metodologias.
Vamos ver em termos de GeoGebra como é que funciona a equação. E temos a equação, portanto, x mais 8 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado é igual a 104. Portanto, daqui também vemos o mesmo exemplo construtivo, não vale a pena estar a pormenorizar. Temos a equação centrada no ponto menos 8, portanto, menos 8, 7, portanto, é o centro da circunferência, e raio igual a 10,2. Podemos visualizar também as variações imprimidas aos parâmetros MNP. O M influencia o raio e movimenta a circunferência segundo a horizontal, uma paralela à horizontal. O N influencia o raio e movimenta a circunferência na vertical. E finalmente o P vai só influenciar a circunferência em termos de raio, não é? Neste caso, em termos destes valores definidos.